Senhoras e senhores, chamo ao palco neste momento Marcelo Batistella Bueno, diretor-presidente da Ânima Educação. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma grande honra fazer essa abertura. Eu queria começar saudando todas as colegas e colegas aqui presentes, queridos advogados, nossos alunos, alunos que viajaram aí mais de 800 quilômetros de Catalão para estar aqui, de Sete Lagoas, que vieram desses interiores para prestigiar esse evento, que vieram aí da São Judas Moca, São Judas Butantã, São Judas Santo Amaro. Saudar todos que estão acompanhando a gente aí por streaming. Saudar nossos professores, professoras, todos aqui presentes. Faço isso, também queria saudar as autoridades. Faço isso na figura dos meus grandes mestres e amigo pessoal do meu avô, um dos grandes brasileiros vivos, amigo pessoal do nosso comandante Osiris Silva. Então, eu saúdo a todos na figura do professor doutor Ives Gandras Martins. E, para começar os trabalhos, eu queria começar com uma historinha. Há mais ou menos uns 2 anos e meio, o Daniel, Maurício, eu, os fundadores da Ânima, com alguns sócios, nós começamos a pensar o que a gente precisaria fazer para que a Ânima e nossas escolas continuassem quando nós não estivermos mais aqui. E aí, nós vimos, com a ajuda da HSM, que as empresas, instituições que duram aí 200, 300 anos, que são longivas, elas têm em comum uma carta de valores, uma carta de princípios. E nós fizemos aí a nossa carta de princípios da Ânima. E o primeiro deles é o que nos move, o que faz fazer esse evento, que é transformar o país pela educação, e que é a grande força motriz de tudo que faz cada um de nós acordar de manhã e vir e ter sentido nessa existência. Mas eu quero me apegar no quarto e rapidinho contar uma historinha para vocês. Eu sou, na minha família, a 5ª geração de advogados do Lago de São Francisco. E confesso que eu tive a graça de meus pais pagarem estudos aí em escolas privadas, no infantil, fundamental e médio. E aí eu estudei e passei no vestibular para a USP. E fiz a São Francisco. Confesso que naquela época eu não tinha noção de algumas questões que hoje a gente olha para trás em retrospectiva. E eu acho que o momento é interessante para a gente começar a pensar. E eu podia ter pago meus estudos, eu não precisava ter estudado de graça, ou ter pego uma cadeira de alguém que poderia estar lá no meu lugar. E eu acho que está num bom momento para a gente começar a pensar essas injustiças que tem no Brasil. E aí eu volto aqui para o nosso quarto princípio: confiamos em nossas escolas e nossos filhos estudam nelas. E nós quebramos essa lógica na família, e a 6ª geração, hoje, estuda na São Judas. Meu afilhado está aqui, fazendo a sua 2ª graduação, aluno da São Judas. Eu tenho escutado nesses interiores, tenho escutado em conversas com os alunos aí, enquanto eu estou aí como presidente da companhia, que muitos de vocês e muitos jovens hoje estão preferindo vir para nossas escolas do que ficarem nas federais, em algumas escolas públicas. E eu acho que vale a reflexão. E acho que nós estamos fazendo a nossa parte. E hoje aqui é um exemplo da materialização disso. Eu jamais imaginei que eu pudesse ter aula com alguns ministros, com autoridades, hoje com nossos patronos aqui presentes. Isso hoje é realidade através da EBRAD. Nós conseguimos levar essa educação através do uso da tecnologia para vocês, para nós, para todos os brasileiros. Então fica essa reflexão. E eu voltando aqui ao nosso quarto princípio, se o Brasil, se todo mundo pensasse dessa forma, eu acho que o Brasil pode ser bem diferente. E fico imaginando, se eu fosse
estivesse presidente de uma construtora que constrói Minha Casa Minha Vida, casas populares, eu moraria naquela casa que eu estou construindo? Precisa ser ruim para ser acessível? Eu comeria ou daria para os meus filhos o sanduíche do fast food todos os dias para ele comer? Isso é uma maneira de ver o mundo que a gente está refletindo aqui. Hoje, na Ânima, esse quarto princípio mostra isso. Com isso, eu encerro essa reflexão. Espero que todos vocês aproveitem demais cada segundo. Essa reflexão aqui faz com que a gente pense um Brasil melhor. Muito obrigado, um excelente evento. Senhoras e senhores, agora chamo ao palco Fábio Vieira Figueiredo e Marcelo Tadeu Comete, cofundadores da EBRAD. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. E vamos para aquela longa ladainha. Vamos saudar a todos. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de saudar a todo o corpo diretivo da Ânima Educação, na pessoa do presidente do Conselho de Administração, Daniel Castanho. Agradecemos ao HSM pelo enorme apoio para a consecução deste evento e por acolher o painel EBRAD, o que fazemos na pessoa do Reinaldo Gama, CEO da HSM. Saudamos a todos, especialmente aos nossos alunos da EBRAD, Escola Brasileira de Direito, e aos alunos das nossas instituições de ensino superior, São Judas, UNA, UniBH, Unisociesc e AGES. Tanto aqueles que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que nos acompanham pela tecnologia streaming. E também aos participantes da Expo 2019. Saudamos ainda as autoridades presentes, que representam hoje os tribunais de justiça, as procuradorias de justiça, as procuradorias do Estado e distrital e as procuradorias municipais, o que fazemos nas pessoas de suas excelências, os senhores desembargadores e estimados professores da Universidade de São Judas, Cláudio Antônio Marques da Silva e Rosângela Teles. Saudamos ainda o Instituto dos Advogados de São Paulo, por todos os associados presentes, e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, na pessoa do secretário-geral, Aislan Queiroga Trigo, que está aqui hoje presente, e do diretor da Escola Superior de Advocacia do Estado de São Paulo, Dr. Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho. E cumprimento ainda carinhosamente a todo o corpo docente das nossas instituições Ânima e da EBRAD, o que faço na pessoa da querida professora Giselda Hironaka, patronesse do nosso curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões. Pois bem, espero não ter falhado, né, na saudação, e se o fiz, desde já, eu avoco as escusas dos senhores. É com imensa satisfação que nós damos início à terceira edição do painel EBRAD, que neste ano abordará o tema O Brasil em Reforma. O Brasil em Reforma, tratando de aspectos legais e econômicos das reformas tributária e previdenciária no Brasil. A EBRAD hoje tem enorme orgulho de trazer ao palco, e para todas as instituições Ânima, e seus colaboradores, evidentemente, grandes autoridades em matéria do direito tributário e previdenciário. Os professores Ives Gandra Martins e Wagner Balera. Bem como o expoente da advocacia brasileira, o diretor jurídico da Ânima Educação, Dr. João Batista Pacheco Antunes. Aliás, desde o início, um dos principais incentivadores deste painel. Não fosse o Dr. João, certamente o painel EBRAD não seria uma realidade. E nós agradecemos a ele por isso. A missão da EBRAD é levar educação jurídica de qualidade para todo o país, para todo o Brasil. Hoje, nós somos uma escola com quase 20 mil alunos. Alunos de pós-graduação e alunos de cursos livres e cursos de extensão. Nós estamos presentes hoje em 1000 municípios, nas 27 unidades federativas do Brasil. Nós estamos levando aprendizagem ou ensino de qualidade, com ferramentas de aprendizagem de alta tecnologia, para todo o país, para uma educação jurídica que efetivamente transforme a vida das pessoas. Muitos de vocês sabem, se não todos, que a nossa trajetória começou com a EBRAD em 2016. Então, no ano de 2016, nós iniciamos com 2 cursos de pós-graduação. Advocacia tributária e advocacia trabalhista, não é, Marcelo?
Passados 3 anos, nosso programa de educação continuada, EAD, conta com 17 cursos de pós-graduação. E nós temos, nestes 17 cursos de pós-graduação, os patronos que são os grandes expoentes de cada uma das disciplinas em que esses cursos de pós-graduação transitam. Eu queria chamar para vocês um vídeo bastante curto, mas muito relevante, dos nossos patronos de cursos de pós-graduação, para que a gente possa conhecer um pouco mais de cada um de nossos cursos. O direito exige um estudo permanente. O direito de ontem não é o direito de hoje nem de amanhã. Quem lida nesta área precisa estar todos os dias atento. E não é só se atualizar para o seu cliente, é se atualizar para você. Isso vai lhe formar como pessoa, como profissional. Isso vai te tornar quem você sonha ser. O bom profissional sempre está estudando. Não tem como parar de estudar. É um curso que fará com que o aluno se torne um melhor profissional do direito. O professor, o patrono, junto com os alunos. Isso gera a vantagem competitiva automática. E daí nasce uma possibilidade de ganho, uma possibilidade de implementação na sua advocacia. Professores que primam pela didática e uma plataforma de conhecimento que é inédita no Brasil. Ele vai sair com competência, capacidade e aptidão para um emprego. Muito boa noite a todos. É com grande satisfação que estamos aqui mais um ano no painel EBRAD, HSM. E antes de mais nada, eu gostaria de saudar os alunos aqui presentes, alunos da Universidade São Judas, alunos que viajaram, como dito pelo Marcelo Bueno, mais de 800 quilômetros para estar aqui neste evento. Os alunos da UNA de Catalã, Goiás. Queria pedir a vocês todos uma salva de palmas a esses alunos. E a presença de todos vocês aqui só nos mostra a relevância e a responsabilidade que temos em organizar não apenas o painel EBRAD, mas também em promover os cursos de pós-graduação da Escola Brasileira de Direito. Cursos, como dito pelo Fábio, que levam o conhecimento jurídico de alta qualidade a mais de 1000 cidades espalhadas por todo o país. Na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos verdadeiramente ressignificando o ensino à distância. E o que significa ressignificar o ensino à distância? Significa, por exemplo, permitir que o nosso aluno tenha aula com os ministros dos tribunais superiores, desembargadores dos tribunais de justiça, conselheiros do CARF, diretamente de seus gabinetes. Ou seja, proporcionar para o nosso aluno uma experiência única, uma experiência de estar no local onde essas decisões são tomadas, onde a jurisprudência é construída. Sem dúvida nenhuma, isso faz do ensino à distância, que a EBRAD promove, um ensino à distância ressignificado de qualidade. No próximo ano, iniciaremos os nossos cursos de pós-graduação na modalidade semipresencial, inicialmente em parceria com a mais do que centenária instituição, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, fundado em 1874, referência para a advocacia nacional. Evidentemente, iremos expandir este modelo com outras instituições, inclusive com instituições do grupo, onde nós iremos mesclar o nosso curso à distância, o nosso curso online, juntamente com encontros presenciais, espalhados por todo o país. Continuaremos em 2020 a expansão do nosso projeto de internacionalização. Após 3 edições do Seminário de Verão da Universidade de Coimbra, que desde 2016 conta com o nosso apoio, anunciamos, desde já, que ofereceremos no próximo ano programas exclusivos de educação executiva nas modalidades presencial e à distância, em parceria com as mais reconhecidas universidades norte-americanas. Ou seja, o nosso aluno
poderá fazer, seja na modalidade presencial, seja em tempo real à distância da sua casa, seja on demand, utilizando-se de aulas gravadas, cursos produzidos em coparceria com as mais renovadas universidades dos Estados Unidos. Seguiremos firme a nossa proposta, a nossa missão de transformar a vida de nossos alunos e, para tanto, contamos com o apoio fundamental de exímios profissionais que dedicam suas vidas à educação, inspirando e multiplicando com o seu legado novas trajetórias de sucesso. No primeiro semestre deste ano, no primeiro semestre de 2019, com muita alegria firmamos uma parceria inédita com a Ordem dos Advogados do Brasil, para que a Escola Superior da Advocacia Paulista pudesse ofertar cursos de pós-graduação online da IBRAD, da Escola Brasileira de Direito. Nessa mesma linha, celebramos parcerias com inúmeras outras seccionais da OAB e caixas de assistência dos advogados. Além do estado de Minas Gerais, esse modelo já se encontra presente nas regiões Norte, Nordeste e Sul do país. Bom, para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa parceria que firmamos com a OAB, eu gostaria que vocês assistissem agora um vídeo que gravamos em conjunto com a diretoria da OAB de São Paulo. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a IBRAD. O mercado de trabalho é seletivo. Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto ele foi levado a termo com um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados na labuta diária da advocacia. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse. A Ordem dos Advogados do Brasil tem o firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria, em definitivo, nós conseguiremos transformar o país pela educação. A Escola Superior de Advocacia e a Escola Brasileira de Direito possuem a mesma origem, o mesmo instrumento pedagógico. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Um produto de excelência que congrega toda a necessidade prática do advogado e do bacharel em direito com todo o cabedal teórico e objetos de aprendizagem em alta tecnologia. Além do certificado de pós-graduação contemplar as chancelas dessas duas escolas, o aluno conta com um módulo específico da Escola Superior da Advocacia. A visão é que sejam voltados especificamente para o aprimoramento da advocacia no mercado de trabalho. Os cursos têm uma densidade, uma profundidade tamanha que eles vão ser capazes de ajudar tanto a jovem advocacia quanto a advocacia mais experiente que quer uma reciclagem. Essa parceria, ela vem coroar no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar, que é o conhecimento. Porque nós entendemos que a advocacia paulista merece apenas o melhor. Com certeza, isso mudará o patamar de trabalhabilidade de todos os advogados paulistas. E agora, para falar sobre essa parceria, chamamos ao palco o secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, o doutor Aislan Queiroga Trigo. Muito boa noite a todos, convidados, advogados, advogadas, autoridades, acadêmicos de direito. Quero iniciar essa fala
parabenizando a organização deste evento, promoção e realização, através da HSM, do Grupo Ânima, e também da nossa parceira, agora parceira da OAB São Paulo, que é a EBRAD. Falando desta grande parceria inédita, realizada entre duas grandes escolas do direito, a Escola Superior da Advocacia, a ESA, e a Escola Brasileira do Direito, EBRAD, nós tivemos como foco na OAB São Paulo trazer aquilo que é função da nossa instituição, que é o aprimoramento da cultura às mais diversas regiões deste grandioso estado, a cada um dos nossos 240 pontos de atendimento, a cada um dos nossos advogados e advogadas. E como aqui estamos falando com um público grandioso de acadêmico, futuros advogados, futuras advogadas, que certamente serão contemplados com esta grande parceria, nós não podíamos deixar aqui de registrar esta grande ferramenta, esta inovadora ferramenta que é a disponibilização dos cursos de pós-graduação à distância pelo método EAD, ministrados por esta grande parceria realizada entre EBRAD e Escola Superior da Advocacia. Quero fazer nesse sentido uma deferência toda especial ao nosso diretor, nosso coordenador da Escola Superior da Advocacia, que é o professor Jorge Bolsinhas, que está conosco nesta noite. Dizer que o professor Jorge foi um dos grandes idealizadores desta parceria, que foi abraçada, sem dúvida, por toda a diretoria da OAB São Paulo, porque leva qualidade do ensino a cada um dos nossos colegas. E essa é uma grande preocupação da OAB. O professor Jorge Bolsinhas, quando assumiu a nossa Escola Superior da Advocacia, sempre teve como foco e sua grande preocupação a qualidade do ensino que nós levaríamos a cada um dos nossos colegas advogados e advogadas do Estado de São Paulo. E foi por isso, através de toda essa análise, que se chegou a esta ferramenta, que é o ensino de distância pelo método EAD, realizado aí através da nossa Escola Brasileira do Direito, EBRAD. Por isso que a OAB São Paulo vem investindo a cada dia, vem divulgando a cada dia e certificando a cada dia a qualidade desse ensino. São professores de altíssimo gabarito, num curso de pós-graduação diferenciado do nosso mercado de trabalho, porque dá a ferramenta para cada colega, para que se aprimore no seu conhecimento, justamente na sua ferramenta, que é o exercício pleno da nossa profissão, da advocacia. É um curso de pós-graduação totalmente diferenciado daquilo que se praticava até então. E talvez por isso que aos olhos da Escola Superior da Advocacia, nenhum curso teria sido tão atrativo para que se firmasse uma parceria com qualidade para que cada um dos colegas pudessem usufruir desta ferramenta. Curso também que consegue atingir a cada um dos colegas em todo o Estado, já que ministrado através do método EAD, é uma ferramenta que é possível que cada um dos colegas possam assistir estas aulas, participar do curso em cada um dos nossos estados, desde aqui da nossa capital, até lá a nossa longínqua subseção, talvez a mais longe de todas, lá na sede de Rosana Primavera. A mesma qualidade que é ministrada aqui é ministrada nas nossas 240 subseções do Estado. O que no passado era uma dificuldade para os nossos colegas do interior, hoje temos essa ferramenta que proporciona qualidade no ensino, aprimoramento no ensino e mais, uma ferramenta que permite empregabilidade para a advocacia. Hoje somos mais de 350 mil advogados inscritos apenas no Estado de São Paulo, em atividade e exercício, e nós sabemos que o mercado de trabalho é seletivo.
O mercado de trabalho seleciona o advogado ou a advogada que está melhor capacitado, que detém o melhor conhecimento. E é por isso que a OAB São Paulo se preocupa em entregar para a advocacia essa ferramenta, para que o advogado tenha a ferramenta do conhecimento para ter melhor disputa, melhor colocação no mercado de trabalho, que é seletivo. Agradeço aqui em nome do nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, do nosso presidente da escola, do nosso coordenador aqui da Escola Superior da Advocacia, Jorge Bolsinhas. Agradeço à Escola Brasileira de Direito, EBRAD, em nome desses grandes amigos que me antecederam, que é o Fábio Figueiredo e o Marcelo Comete, por toda a dedicação e empenho desta parceria gigante, que já vem atingindo gradativamente centenas de advogados, centenas de advogadas por todo o país. E é uma nova visão da Escola Superior da Advocacia, porque outrora, outras gestões, de fato, enxergavam a necessidade do aprimoramento, mas tentavam desenvolver ferramentas próprias. E no mercado global, como o que vivemos hoje, nós tivemos essa necessidade de enxergar além do muro, enxergar a necessidade de que precisávamos atender a advocacia e que essa necessidade era emergente. Por isso, fomos atrás, conversamos, o professor Bolsinhas está ali, o professor Jorge está ali, o professor foi atrás, trouxe a ferramenta, EBRAD aceitou a parceria e hoje nós conseguimos entregar um curso de pós-graduação à distância com qualidade a toda a nossa classe. E tudo isso, e aí vem o melhor, com um preço acessível à advocacia, com um preço que a advocacia, tanto da capital, da Grande São Paulo, do interior, consegue honrar, consegue pagar para ter o seu aprimoramento. E esse é um grande diferencial, porque hoje nós sabemos que grande parte da advocacia, especialmente nas subseções pequenas, passam de fato por dificuldades para poder investir no aperfeiçoamento do seu conhecimento. E através dessa ferramenta, então, nós temos a possibilidade de fornecer a cada um dos colegas esta possibilidade de se recolocar, de se posicionar de forma melhor no mercado de trabalho, já que nós temos um estado gigante, com aproximadamente aí, como mencionei aqui, subseções com mais de 700 quilômetros de distância da capital, claro que dificulta que o colega lá, advogado, colega advogada, se desloque para a capital para ter um curso de excelência. Mas através dessa nova ferramenta, que é o curso de pós-graduação da Escola Superior da Advocacia e EBRAD, nós podemos fornecer isso a toda a advocacia do Estado de São Paulo, transcendendo barreiras que até então existiam na nossa instituição. Quero, por fim, aqui render homenagens a todos os colegas, advogados, advogadas, que lutam diariamente para que tenhamos a tão sonhada transformação do nosso país. Parabéns mais uma vez a todos os organizadores deste evento. Tenham todos uma excelente noite e contem aqueles que um dia receberão as suas carteiras de advogados e advogadas e aqueles que já estão inscritos, contem sempre com a nossa instituição, a nossa querida OAB São Paulo. Até a próxima. Muito obrigado. Muito bem. Então, dando sequência, gente, primeiro eu queria fazer uma retificação. O Marcelo pediu para fazer essa retificação, que ele falou em UNA Sete Lagoas, mas é UNA Pouso Alegre. Então, ele pediu para fazer a retificação aqui no palco para vocês. E para iniciarmos o painel, registramos o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, a Revista dos Tribunais, Thomson Reuters, e a B2L, Associação Brasileira de Lautex e Legaltex. E eu quero firmar ainda o nosso agradecimento especial ao canal My News, canal My News, que é nosso apoiador na realização do evento e é o mais novo parceiro da Escola Brasileira de Direito na transformação do país
pela educação. Para contar um pouco mais sobre essa novidade e também para mediar com o já conhecido entusiasmo e brilhantismo, esse painel, eu convido ao palco a cofundadora do canal My News, a mediadora do painel EBRAD 2019 na Expo, Mara Luque, a quem eu peço uma calorosa salva de palmas. Boa noite. Nossa, que plateia bonita. Que prazer estar aqui com vocês, receber esse convite da EBRAD, estar aqui na HSM, participar de um painel, mediar um painel que é muito relevante para a vida de todos nós, são as questões estruturais do país hoje, e a gente vai fazer isso com nomes assim acima de qualquer suspeita, nomes reconhecidos internacionalmente, e a gente vai poder estar aqui participando disso. Bem, meu tempo está correndo, eu vou falar um pouquinho do My News. O My News é um canal, é o primeiro canal de jornalismo, a primeira grade de jornalismo digital da plataforma YouTube. Foi criado há 2 anos por um grupo de jornalistas que eu lidero, que trabalhava na TV Globo, saiu, e esse grupo saiu e resolveu montar o canal. Nós recebemos dinheiro do Fundo de Inovação do Google, nós recebemos aporte de um fundo de tecnologia que procura startups para investir, e nós fomos criar esse canal de jornalismo no ano das eleições brasileiras, né? Então, a gente achou que era um momento importante, era a eleição mais importante dos últimos tempos. Havia uma polarização, não há ainda, né? Mas, enfim, havia uma polarização muito forte no país. A gente queria criar um canal independente e um canal plural, onde passassem as vozes da direita, da esquerda, da extrema-direita, os isentões, todo mundo lá discutisse, justamente para tentar discutir esse novo país. Na origem, nós nos associamos ao Antônio Tabet, que é o Kibe Louco, né, um dos fundadores do Porta dos Fundos, que é um canal de humor muito bem sucedido, que era também um grupo de roteiristas da TV Globo que saiu e criou o Porta dos Fundos. E nós nos associamos a ele, e no começo éramos 10 pessoas, hoje somos mais de 40. Abrimos a nossa primeira franquia em Londres, temos gente em Lima, em Nova York, em Los Angeles, enfim, vários lugares, em Portugal. A gente está em Nova York e está crescendo muito, que é justamente essa revolução digital, que nos permite estar em todos os lugares, construir coisas, construir muita inovação, a participação de todo mundo. E nessa nossa construção desse novo modelo de comunicação, nós nos associamos à EBRAD para trazer o Sem Juridiquês. Sem Juridiquês é democratizar a informação jurídica para todo mundo. Hoje, tudo o que acontece... Hoje as pessoas conhecem mais a escalação do STF do que a escalação do seu time, né? Então, mas quais são as discussões que estão acontecendo? Como é importante que todo mundo participe dessas discussões, todo mundo forme sua opinião, seja esquerda, direita, enfim. E aí nasceu a ideia, junto com a EBRAD, nasceu a ideia de criar o Sem Juridiquês. Para a gente é um prazer, um orgulho enorme de anunciar essa parceria, porque a EBRAD tem um corpo de juristas reconhecido e está na mesma vibe que a gente, nessa inovação, nessa coisa de não ter mais a limitação, assim, conseguir chegar a qualquer lugar usando a tecnologia. Meu tempo acabou. A gente vai ver um vídeo que vai explicar melhor o que é o Sem Juridiquês. Se trata de julgamento
que versa sobre o alcance do princípio da presunção de inocência. Tanto podemos chegar à constitucionalidade como à inconstitucionalidade. No texto originário, o que se estabeleceu foi o direito aos royalties. A partir de fevereiro, aqui no My News, um programa para você ficar sabendo tudo o que acontece nos tribunais. As principais decisões que mexem com a nossa vida, explicadas de um jeito fácil e com contexto, porque aqui no My News você fica sempre bem informado. É informação de qualidade com a análise de um timaço de estrelas do mundo jurídico. A gente vai esclarecer os principais temas da semana com os patronos da EBRAD. É parceria nova, com inovação e muita qualidade. Você não pode ficar fora dela. O programa vai estrear em fevereiro. Eu espero que todos vocês se inscrevam para ficar acompanhando, dando sugestões, enfim, participando desse debate com a gente. Bem, vamos começar o trabalho de hoje. Nós vamos, como falei, ouvir aqui, vamos debater e ouvir as opiniões, enfim, o que está sendo discutido na reforma tributária e na reforma da Previdência, que já foi aprovada no Senado, enfim, mas que a gente tem que acompanhar. Embora já tenha sido aprovado no Senado, vem mais coisa por aí. Mas, enfim, a gente vai discutir. É importante que esse assunto seja muito bem entendido, porque ele costuma ser alvo de muitas simplificações, muitos discursos populistas que acabam perturbando, enviesando o debate. Eu vou convidar com muito prazer que eu convido aqui o professor, o grande jurista Ives Gandra Martins, para compor a nossa mesa. Muito obrigada, professor. Tudo. Pode sentar aqui. Professor Wagner Balera, jurista, advogado e professor aqui da EBRAD. Tudo bom, professor? E o Dr. João Batista Pacheco, também diretor jurídico da Ânima Educação e professor. Você vai sentar aqui e eu fico aqui. Vamos combinar como a gente vai fazer. Professor Ives, o senhor começa. Começo. Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos aqui presentes e, evidentemente, os meus amigos que estão aqui. E para falar sobre reforma tributária e as reformas que o Brasil precisa, eu considero que nós temos que ter, em primeiro lugar, a noção muito clara de que uma reforma tributária, que é aquela que todos desejam e se discute no país há pelo menos uns 40 ou 50 anos, ela depende não propriamente das grandes mudanças na técnica de arrecadar tributos, mas em reduzir o tamanho da federação para que a federação caiba dentro do PIB. O que condiciona uma carga tributária elevada no Brasil é exatamente a existência de uma carga burocrática elevada. Nós temos uma federação muito grande. Nós temos no Brasil um peso de uma administração esclerosada que leva o Brasil a ter uma carga tributária da ordem de 33%, segundo a OCDE, ou 35%, segundo a própria Ministério da Fazenda, e o Brasil precisa de dinheiro tomado no mercado para fechar as contas de fim de ano. Nós estamos com um endividamento que beira os 80% do PIB, algo inexistente em todos os países emergentes. Os países emergentes trabalham com endividamento de 50% do PIB
E o que nós vemos é que toma-se dinheiro do mercado não para investimentos, mas para pagar despesas correntes. Então, a primeira grande reforma tributária começa com uma grande reforma administrativa. E é isto que me parece extremamente positivo no governo atual, no sentido de ter apresentado hoje, exatamente no dia em que nós estamos fazendo esse encontro EBRAD, uma série de projetos à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, PECs, projetos de emenda constitucional, no sentido de reduzir o tamanho da federação, fazer com que a federação caiba no PIB, fazer com que a sociedade possa suportar por inteiro o nosso peso da burocracia, o peso do poder sobre o cidadão. De rigor, o que o ministro Paulo Guedes levou foi uma série de projetos de fazer com que a administração não seja tão grande e tão esclerosada. Vou dar um exemplo para os senhores perceberem. O que nós temos para, em qualquer estado, abrir uma empresa no Brasil, conforme o município, conforme o estado, às vezes pode levar 1, 2 ou 3 meses. Alguns que dizem que fazem rapidamente, 1 semana, 2 semanas. Na Colômbia se abre a empresa em menos de 10 horas. Manda-se todos os dados por computador e, se eles estiverem corretos, isto é aberto. Um ex-ministro foi abrir uma empresa em Londres e, aconselhado por seus especialistas em Londres, disse como queria, eles mostraram como é que ele mandou a informação e disse: agora o que eu tenho que fazer para esperar a população? Não, o senhor mandou, já está aberto. Se houver alguma negativa, de imediato eles fazem. Essa burocracia que faz com que atrás de cada carimbo nós tenhamos a necessidade de um funcionário e atrás de cada funcionário nós, sociedade, temos que pagar, é a carga que está pressionada. Então, o primeiro aspecto fundamental para fazermos a reforma é aquilo que o governo está fazendo agora nos projetos entregues hoje. Reduzir o tamanho da federação, dar maior liberdade à sociedade. Nós estamos com 2 projetos de reforma tributária em andamento no Congresso Nacional. Um na Câmara dos Deputados, do economista Bernardo Api, aliás, um belíssimo economista, tenho uma grande admiração e grande amizade por ele, mas não concordo com o projeto. E outro no Senado Federal, esta é a PEC 45, e outro 110, do ex-deputado Luiz Carlos Raul, também um excelente conhecedor, foi secretário da Fazenda no estado do Paraná, deputado federal, etc., mas também tenho as minhas dúvidas sobre os 2 projetos. Por quê? Em primeiro lugar, porque, de rigor, nós estamos trabalhando com conceitos do século XX. Quando foi criado na União Europeia, com o Tratado de Roma, na década de 50, e o Tratado de Roma com 6 países levou à criação do IVA, de rigor, o que estava se fazendo era aquilo que se conhecia em relação ao comércio em geral. Havia as fábricas que produziam, o comércio dos bens e os consumidores que consumiam. Nós entramos em pleno século XXI, um comércio eletrônico, comércio digital, um comércio que transcende, o setor de serviços superando o próprio setor de produção e comercialização de bens. Quando nós pensamos na criação de um IVA semelhante àquele que foi adotado na Europa, e hoje eles estão reformulando conceitos, já se pensa na Suíça em ter um único tributo em função de ser uma pátria financeira, que seria sobre o sistema financeiro, abolindo todos os outros sistemas. Via esse trabalho de um diretor de uma das principais instituições financeiras lá, mostrando
porque o que circula de dinheiro corresponde a aproximadamente 150 vezes o PIB local. Se nós pensamos que há uma reformulação, nós não podemos trabalhar com conceituação do século passado. Mas o projeto do Bernardo Api tem um outro problema que me preocupa. Ele cria um IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços, que substituiria o ICMS, o ISS, o IPI, COFINS e PIS, mas criaria um imposto seletivo ao lado do IBS. O grande problema da proposta do Bernardo Api, que é um belíssimo economista, como digo, é que ele cria um novo sistema que vai ser federalizado. Na verdade, é um comitê gestor federal que vai definir a competência de estados e municípios no exercício das suas funções. Teoricamente, seria um tributo da federação, mas ele mantém dois sistemas ao mesmo tempo. Como o novo sistema pode não dar certo, o que pretende o Bernardo? Ele pretende que este sistema conviva com o sistema atual, aquele que nós temos, aquele que estamos criticando por 10 anos. E à medida que as alíquotas forem sendo aumentadas no novo sistema, nós vamos tendo as alíquotas do sistema antigo sendo reduzidas. Mas isso implicará num aumento de trabalho de todas as empresas, porque terão que conviver com o atual sistema e mais com um novo sistema que vai exigir novas configurações. Então, já coloquei isso em debates com o próprio Bernardo, e essa minha preocupação não é de simplificação, até porque no novo sistema alguns conceitos já foram definidos, como de circulação de bens e serviços, enquanto que para discutir o que seja bem, o que seja serviço, o que seja, enfim, circulação no novo sistema, pode ser que haverá discussões que durarão anos perante o Supremo Tribunal Federal. Wagner aqui, que é meu companheiro de palestras, de universidade, Wagner sabe perfeitamente, desde o primeiro simpósio que eu organizei sobre direito tributário, o terceiro foi sobre ICMS, em 1978, o Supremo levou 30 anos. O Supremo Tribunal Federal levou 30 anos para definir o que era circulação, o que era operação e o que era mercadoria. Vamos manter o atual sistema e criar um novo sistema em que poderemos ter que discutir. Me parece isso um verdadeiro contrassenso no momento em que queremos simplificar e não complicar para depois simplificar. Isso por 10 anos, o que representará, pegará 2 presidentes futuros e mais meio presidente. Bem, o projeto do Raul está mais ou menos na mesma linha, mas será um sistema que será adaptado de imediato. Ele também unifica IPI, ICMS e ISS, mas também implicará em alterações constitucionais. Do Bernardo Api haverá alteração de 141 dispositivos constitucionais, o que é uma barbaridade para discussões conceituais do que representa aquele princípio colocado na Constituição. Como eu vejo a necessidade de uma reforma tributária? Parece que o governo está no bom caminho. Vamos reduzir o tamanho da federação para reduzir a carga tributária. O que preocupa a todos nós é o nível do que nós estamos pagando. Vamos simplificar a legislação. Não é crível que a legislação brasileira seja tão complexa que todo contribuinte que tem que pagar tributos não entenda o que é que tem que pagar. Tal é a complexidade da nossa legislação infraconstitucional. Eu venho batendo, e em função de ser muito velho, como vocês já perceberam, sou decrépito, hoje mesmo, para saber se eu podia vir ou não aqui no EBRAD, eu acordei, abri o jornal
vi que meu nome não estava no necrológico, então eu vou poder dar a palestra. Porque, na verdade, então eu convivi desde a adoção do novo sistema tributário no Brasil com todos aqueles que formularam os pais do direito tributário. Na década de 65, eu sou formado em 58, e sei perfeitamente que as legislações foram sendo... Houve uma complexidade crescente na legislação tributária brasileira. E essa é a razão pela qual, quando eu fui convidado, um dos primeiros a ser convidado na Constituinte, para fazer durante um dia inteiro exposição para os constituintes em 87, eu mostrei que nós temos que pensar em simplificar a legislação. Quem tem que pagar tem que entender. Não é possível ir se criando tantas exceções, tantos problemas, que geram o quê? De um lado corrupção e de outro lado sonegação. Em que faz com que os agentes fiscais, em vez de trabalharem para orientar os contribuintes, eles trabalham para gerar autos de infração. E isto vai inviabilizando um número enorme de empresas. O que me parece que seria fundamental? Primeiro passo, o governo está dando. Precisará haver a ressonância no Congresso Nacional. Reduzir numa reforma administrativa, numa reforma financeira, reduzir o tamanho do Estado. Mas o segundo passo seria um passo preambular mais simples. Nós temos legislação infraconstitucional. Qualquer mudança constitucional leva os problemas necessariamente ao Supremo Tribunal Federal. Qualquer modificação leva à discussão. O Brasil é um país com 80 milhões de questões no judiciário, uma população de 200 milhões de habitantes. O que vale dizer, nós temos uma questão para cada 2,5 habitantes, e levando em consideração que muitos velhos e as crianças não entram em juízo, os senhores podem imaginar, é quase uma questão por cada brasileiro. Como reduzir isso? Proposta que eu vinha fazendo sempre, e reitero, vamos pegar a legislação que aí está, os conceitos que já foram conformados na Constituição, a legislação infraconstitucional, a legislação ordinária, e simplificar o que PIS e COFINS, não ter essa balbúrdia legislativa no PIS e COFINS e fazer com que seja uma legislação simplificada, que as pessoas entendam. Só isto já representaria uma redução de custo administrativo nas empresas. O Brasil é o país no mundo inteiro em que as empresas mais perdem horas de trabalho para obedecer à legislação tributária. Se nós fizéssemos, primeiro, uma simplificação da legislação infraconstitucional, nós já reduziríamos o custo de administração para as empresas e teríamos fôlego para discutir reformas tributárias de maior profundidade. Mais do que isso, nós poderíamos nos sintonizar com aquilo que se começa a se discutir no mundo inteiro, que é a realidade econômica e empresarial no mundo inteiro, à luz dos desafios do século XXI, à luz dessa universalização de conhecimento e de troca de informações. Nós teríamos tempo, simplificando a legislação infraconstitucional, para efetivamente fazermos uma reforma adequada às necessidades e à realidade do mundo inteiro. Isso me pareceria tão importante, porque na reformulação e simplificação da legislação infraconstitucional, nós podemos fazer por acordos de liderança. Não precisaria demorar um prazo enorme, nem ter 60% do Congresso, do Senado e da Câmara dos Deputados para aprovar. Por acordos de liderança se aprovam matérias referentes à legislação infraconstitucional. E, por fim, eliminarmos
nesses 3 minutos e 30 segundos que me restam, eliminarmos algumas, eu diria, e usar um termo mais violento, mas para não ser o cunhado de não ter o controle verbal do que eu teria que dizer, mas alguns dos mitos incorretos que existem. Em primeiro lugar, temos que tributar os lucros das empresas, porque não é justo que os lucros distribuídos das empresas, que quem é acionista receba esses dividendos sem ter que pagar tributos. Errado. O que acontece no mundo? Há 2 formas de tributar. O tributo à pessoa jurídica com um percentual e a distribuição com outro percentual, o tributo tudo da pessoa jurídica. Por que se pretende tributar mais na pessoa jurídica e deixar livre? Porque o governo recebe antes uma tributação dos Estados Unidos, 20% de tributação do imposto de renda nas empresas e tributa-se a distribuição. No Brasil, tributa-se 34% nas empresas e não se tributa na distribuição, porque o governo recebe antes. Imposto sobre grandes fortunas. Precisamos pegar imposto sobre grandes fortunas. Ou se tributaria só as fortunas brasileiras, porque não se pode tributar as fortunas estrangeiras, e todo o capital brasileiro seria estrangeiro, porque ninguém queria ficar no Brasil, e nós teríamos uma concorrência às avessas. Ou se tributa o capital estrangeiro não vem para o Brasil, vai para outros países. Por isso é que nenhum país do mundo, com exceção da França, tem. Então temos que eliminar alguns tabus. Matéria técnica, como é direito tributário, exige conhecimento, exige que se saiba quais são os melhores caminhos. E os melhores caminhos indicam, quanto mais simples, quanto mais se entender, mais se evita a corrupção, mais se evita a sonegação. Quanto mais simples, mais os contribuintes contribuem, mais os contribuintes cumprem as suas obrigações. O que nós temos é que pensar, e eu dizia para a Mara há pouco, quando estávamos para entrar aqui, que as soluções, quase sempre, quando são simples, são muito agradáveis, populares, mas estão erradas. Nós temos que pensar em soluções simples, mas ponderadas, porque algumas das soluções populares que estão sendo apresentadas, me lembro a observação de um prêmio Nobel de Física suíço, que examinando a tese de um seu examinado para o doutoramento disse, ela é tão ruim que nem se pode dizer que esteja errada. De rigor, nós temos que pensar em soluções para o Brasil, que não venhamos após dizer que é tão ruim essas reformas que têm que ser reformadas, que nem se possam dizer que sejam erradas. Meus caros, 7 segundos para terminar a palestra, encerro aqui. Muito obrigado a todos os examinadores que me trouxeram para cá, a todos os meus presentes, colaboradores, que permitiram que eu falasse com essa auditória tão inteligente. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Hermes. Nossa, terminou rigorosamente no horário. Eu nunca consegui isso na televisão. Nunca. Fui para a internet, na internet não tem horário. A gente vai falando. Eu queria chamar a atenção. A gente vai daqui a pouco fazer um debate, responder algumas perguntas, mas eu queria chamar a atenção. O professor Ives começou brilhantemente quando ele coloca a carga... Antes de se discutir a carga tributária, tem que se ver o tamanho do Estado. E é importantíssimo isso, porque a gente tem visto soluções populistas que tratam a questão econômica como se dinheiro caísse do céu, né? Então, assim, nós é que vamos pagar. Nós é que pagamos. Então, daí o tamanho da carga tributária. A gente vai voltar a falar mais sobre isso daqui a pouco, mas isso é extremamente relevante para o debate. Eu gostei da frase quando ele fala que atrás de cada carimbo tem um imposto, uma carga tributária. Então, tem um funcionário e esse funcionário, cada funcionário que carimba, tem ali uma carga tributária.
Bem, agora a gente vai falar de um assunto muito simples também, né, professor Malena? Que é a reforma da Previdência, que é a estrutura da Previdência, E aí, professor Ives, uma notícia para o senhor. O senhor não vai ficar lendo obituário no jornal? Porque as pessoas estão vivendo tanto, que estão quebrando a Previdência no mundo inteiro. Todas as estruturas previdenciárias estão sendo revistas e a gente tem a oportunidade aqui de ouvir um pouco desse cenário com quem mais entende desse assunto. Boa noite a todos. Vou procurar observar o tempo com o mesmo rigor que o professor Ives, meu mestre, e dizer o seguinte: para mim está mais fácil porque a reforma está pronta, pelo menos a primeira parte. Então a gente vai só falar o que aconteceu. Mas para entrar no tema, a Mara já deu uma dica muito importante. Por que está se fazendo agora, só agora, uma reforma previdenciária? Primeira, porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Isso todos nós queremos, viver muito tempo. Aliás, alguns querem viver eternamente aqui na Terra. Então, se você vive mais tempo, tem duas consequências aí. A primeira, você não gosta, vai ter que trabalhar durante mais tempo. E a segunda, você vai receber benefício previdenciário durante mais tempo. Então, isso, só esse fato, que é objetivo, é estatístico, já justificaria uma reforma previdenciária, independentemente de outras discussões. Isso já está apurado, já é verdadeiro, só precisa instrumentalizar. E o segundo dado é o seguinte: o mecanismo previdenciário está baseado na teoria que se revelou imprópria para o nosso tempo. É a teoria da solidariedade entre gerações. É como se esperassem da geração de vocês que estivessem capacitados para sustentar a nossa geração. Para isso, a geração atual, os que estão com a força de trabalho toda, teria que ser maior, economicamente mais forte do que a geração pretérita. Como se fosse sempre não crescendo, porque a despesa vai ser sempre maior. Então a despesa vai sempre crescer. Seria, portanto, necessário que a receita representada pela força de trabalho crescesse. Não está acontecendo isso, porque a força de trabalho não está crescendo tanto. Está havendo uma diminuição da natalidade. Isto é, não nascem as pessoas com as quais se contava para integrarem a força de trabalho. Então é um dado que não vai jamais acontecer. Quando o professor Ives nasceu, a média das pessoas da geração dele, cada pai tinha 8, 9 filhos. Já na geração dele, ele ainda exagerou um pouco, ele tem 6. Na minha geração eu tenho 2, mas a média é 3. E hoje em dia você encontra um jovem na rua e ele fala assim: eu vou casar, mas não vou ter filho. Então está diminuindo sensivelmente a própria massa que um dia poderia gerar contribuição previdenciária. São esses dois vetores que justificariam uma reforma estrutural do sistema de proteção do tipo Previdência no Brasil, como está sendo feita de resto no mundo inteiro. A nossa saiu muito atrasada em relação aos parâmetros internacionais. E o que se fez então nessa reforma? Agora nós temos já o dado objetivo, já vai, por esses dias, vai ser promulgada a emenda constitucional. Parece que o número dela é 103. Então vai ser emenda constitucional 103. Primeiro se fez uma coisa muito importante. Finalmente, puxa vida, saiu a definição de uma idade mínima para as aposentadorias. Isso era um dado elementar. Nada justificava não existir no Brasil uma idade mínima para as aposentadorias. Não é a boa, a melhor, mas já tem um começo. 65 para o homem, 62 para a mulher. É verdade, ainda existe uma transição. As pessoas não vão sofrer esse impacto de imediato, mas já se sabe que essa idade está fixada constitucionalmente e mais adiante a lei vai definir como essa idade vai progredir, porque não pode ser mantida também. As pessoas estão vivendo mais tempo, então a idade da aposentadoria vai ter que progredir sempre. Esse é o primeiro dado muito importante e essa reforma finalmente concretizou. O segundo dado, também da maior relevância para
interpretarmos o sistema como um todo. Como é que você calcula o benefício previdenciário nessa nova configuração? Pelo salário médio da vida toda do trabalhador. Isto é, a proteção previdenciária vai refletir a vida funcional, digamos assim, do sujeito de direito. É verdade que se fez um corte, esse corte não é um corte esotérico, é um corte prático, que é o mês de julho de 94 para frente. Mas então nós já temos o horizonte dali para frente. Julho de 94 é porque é o mês do Plano Real, que é a moeda atual. Não convinha ter que pegar moedas passadas, conversão, etc. Então dali para frente, todo o período contributivo vai ser considerado para o cálculo do benefício. É uma regra muito importante, porque tecnicamente ela permite configurar o perfil do benefício que o segurado vai ter no seu devido tempo. Portanto, isso é estrutural, é uma reforma que avança no plano estrutural. A terceira questão, igualmente importante, pode ser posta em dúvida, e talvez o professor Ives pudesse falar melhor do que eu, que é uma progressão das alíquotas das contribuições. Na verdade, as contribuições hoje elas têm 3 alíquotas, mas se pensa em criar um mecanismo de progressão maior das alíquotas dos contribuintes, tendo em vista que o sistema não tem mais suporte financeiro e é preciso encontrar novas fontes de financiamento para sustentar essa máquina. Então foi criada uma modelagem de novas progressividades de alíquota. A quarta questão diz respeito ao conceito de previdência que muitas vezes nós temos na cabeça. Nós temos na cabeça a ideia de que a previdência é um direito meu, que eu conquistei. Isso só em parte é verdade. Eu conquisto a minha previdência, mas quem paga a previdência minha é toda a sociedade. É o empregador que paga, é o poder público que paga. Eu não consigo sustentar sozinho o meu patamar de previdência. Então, toda a sociedade contribui. E por isso também não é justo que eu leve sempre comigo todo o meu ganho previdenciário. E acontecia isso mais ou menos num benefício que é muito importante, muito relevante, que é o da pensão por morte do trabalhador. Quando o trabalhador falece, ele, se tem dependentes econômicos dele, ele gera um benefício que se chama pensão, e esse benefício, por uma anomalia do sistema, correspondia a 100% do valor da aposentadoria do trabalhador, do segurado. Então vejam, senhores, que anomalia. De uma família sai uma boca, que é daquele que morreu, e, no entanto, o benefício continua o mesmo. Então passa a ser um bom negócio para a família quando o segurado morre. Não é uma coisa um pouco atípica? Pois bem, agora o benefício da pensão vai acompanhar o perfil da comunidade familiar protegida, e cada vez que um deixa de depender daquele valor, a parte dele desaparece. Até que fique somente a pensão básica de 60%, que é mais ou menos o padrão internacional dessa modalidade de benefício. Então vejam que a reforma acompanha mais ou menos um padrão de lógica que o sistema deve conter necessariamente. E dentro também dessa lógica, o benefício é meu. O benefício é meu. O benefício previdenciário é um bem coletivo, é um bem social, do qual eu faço parte, mas toda a comunidade faz parte. Que é a seguinte: acumulação de benefícios. A mesma pessoa acumular 2 benefícios. Isso é uma anomalia do ponto de vista de previdência. Então, o segurado tem a aposentadoria dele, que ele recebe porque ele contribuiu e pagou, e recebe também uma pensão do cônjuge falecido. A junção de 2 benefícios. Portanto, essa noção de individualidade de algo que não é dele, é da comunidade. Agora, a nova formulação é a seguinte: o benefício dele é dele, mas a pensão, se ele já recebe a sua aposentadoria, vai ser proporcionalmente reduzida aos padrões suportáveis para o financiamento do sistema. Então, essas 4 questões me parecem essenciais e definem no seu todo a reforma. Existem muitos artigos, muitíssimos artigos, que criam
mecanismos de transição que não vem ao caso numa exposição dessas tão breve explicar, porque aí é a situação sob medida, é a costura da posição previdenciária de cada qual, quantos anos eu tenho, quantos anos falta, qual é a minha idade e assim por diante. Tudo isso está sendo considerado tecnicamente no modelo de proteção social que está sendo construído. Agora vem um dado que de fato foi, quando a PEC foi apresentada no Congresso Nacional, no começo do ano, eu disse, olha, tomara que não mexam muito, porque ela tem pé e cabeça, é uma proposta coerente, que pode ser entendida no seu todo. Mas havia um monstruosinho ali dentro, algo realmente de uma impropriedade tremenda, que era a mexida que se pretendia dar no único benefício dos pobres que existe no Brasil em nível constitucional. Esse é um benefício constitucional, que se chama benefício assistencial ou benefício LOAS, o benefício de prestação continuada, devido aos idosos que não têm proteção previdenciária, isto é, gente que não ganha nenhum benefício da Previdência Social, é o pobre sem benefício previdenciário, o idoso e a pessoa com deficiência. Na PEC original, se pretendia cortar pela metade um benefício que já tinha um salário mínimo, gente. Quer dizer, isso, francamente, não tinha nenhum cabimento, porque se o salário mínimo é definido como padrão da dignidade humana, nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo. Felizmente, o Congresso jogou fora essa proposta, que era o lugar para onde ela devia ir, para o arquivo morto do Congresso. Espero que nunca mais façam nada com ela. Então, de fato, havia essa questão essencial. Agora, o que ficou faltando na reforma? Existem, na verdade, dois grandes regimes de proteção social no Brasil. Existe o regime geral, que é o INSS, da maioria dos brasileiros, que envolve cerca de 60 e tantos milhões de contribuintes e algo como 30 e tantos milhões de beneficiários. A massa da população. Quando se fala, muita gente fala contra a reforma previdenciária, vocês ouvem essa gritaria todos os dias, e falam, nós estamos defendendo os segurados da Previdência. Não é verdade. Porque a média do benefício do regime geral INSS, o valor médio, todos os meses sai esse dado. Quem quiser apurar esse dado, é um documento oficial, uma portaria ministerial que define a média do regime geral. A média de INSS é cerca de R$ 1.500. Vejam, não é lá grande coisa, não é? Esse é o benefício que o regime geral paga. Agora, quem grita contra a reforma previdenciária é o pessoal que está no outro lado, o do regime próprio dos servidores públicos, que esses sim têm benefícios muito mais elevados e são justamente eles que têm maior poder de pressão sobre os membros do Congresso Nacional, que aliás os próprios congressistas fazem parte desse regime, o regime dos privilégios. Quando se fala em privilégios, você não pode pensar no regime geral, com benefício médio de R$ 1.500. Você vai pensar nos privilégios das três camadas de servidores públicos. Os servidores do Poder Executivo, essa burocracia que se referia ao professor Ives, que sorve boa parte da receita fiscal brasileira, é consumida pelos servidores do Poder Executivo, os integrantes do Poder Legislativo e os integrantes do Poder Judiciário. O regime próprio. O regime próprio é aquele que desde 1998, com a primeira reforma previdenciária, a reforma da emenda número 20, se tenta enquadrar para que ele seja mais próximo do regime geral. Enfim, para que haja um regime previdenciário básico igual para todos. Isso é que vai ser uma futura reforma previdenciária. Uma futura reforma previdenciária deverá garantir tão somente as necessidades básicas da pessoa, como é nos países civilizados. A previdência pública, estatal, deverá sempre existir, mas para garantir as necessidades básicas. Tudo além do básico deverá depender da poupança individual de cada qual.
Esse é o passo próximo, que vocês provavelmente vão assistir. Essa futura reforma, reduzindo o patamar de proteção social às necessidades básicas da média da população brasileira. E justamente para isso é preciso reduzir as assimetrias entre os dois regimes e é preciso, de fato, acabar com o privilégio dos privilegiados. Então essa é a parte da reforma que não foi feita por razões políticas que se conhecem bem, porque justamente esse povo é aquele que tem mais poder de barganha, é aquele que consegue falar com os congressistas, é aquele que faz parte do próprio poder legislativo e que então fica sempre protegendo primeiro o seu, que é uma lógica também imprópria de uma democracia, de uma república, mas que tem prevalecido ao longo da história do Brasil. Na verdade, a verdadeira e a futura reforma vai passar necessariamente por uma reconfiguração total na máquina pública. O que vinha embutido também na PEC e que pode ser que essa seja a próxima etapa. Eu não tenho bola de cristal nem exercício de futurologia, mas essa reforma que está sendo encerrada agora, ela está sendo encerrada em parte, porque ela tem primeiro uma PEC paralela que vai discutir e verificar como vai ficar a previdência desse regime dos privilegiados nos estados e municípios. E disso os congressistas não quiseram cuidar nessa fase, portanto eles jogaram para o segundo tempo, que é a PEC paralela, né? A PEC 133. Então ela vai tramitar ainda, é o segundo round, digamos assim, mas também tiraram da discussão o que poderá vir a ser o futuro da proteção social brasileira, que estava de fato um pouco mal explicado na PEC. Eram muitos conceitos novos que demandariam uma melhor apresentação para a comunidade, para a sociedade e para os próprios congressistas, que é o regime de capitalização. O regime de capitalização seguramente será o futuro da previdência social no mundo todo, não apenas no Brasil. E já se intentava abrir pelo menos a discussão nesse assunto, nesse momento histórico, porque a previdência, os senhores veem, está se falando muito o tempo todo, se discutiu um falso problema. Qual era o falso problema? Existe um déficit. Ninguém nunca vai saber, porque para saber esse dado, se existe um déficit, seria preciso ter uma contabilidade perfeita, absoluta, computando tudo o que cada um de nós já pagou e tudo o que cada um de nós vai receber. Esse dado não existe. Existem hipóteses meramente alquímicas de quanto será que é o déficit. Há poucos dias, o Tribunal de Contas da União lançou um número mágico. O rombo do regime público de previdência é de 5 trilhões de reais. De onde eles tiraram esse número, ninguém sabe. Então, quando se fala existe um déficit, pode ser que exista, pode ser que não exista. Agora, o dado objetivo é o seguinte: não existe o dinheiro. Portanto, quem vai pagar a conta, nós já sabemos. Porque os dinheiro, se foi desviado para cá ou para lá, nós não vamos apurar nunca. Mas não existe o dinheiro. Portanto, quem vai pagar as contas vai ser o sistema tributário, uma vez que a arrecadação fiscal, mais propriamente, uma vez que a arrecadação previdenciária não será suficiente para suportar esse encargo. Então, qualquer reforma que venha a ocorrer, e ela vai existir necessariamente, vai ter que considerar essa situação de transição que nós estamos vivendo. Olhem, a Constituição de 88, o professor Ives trabalhou intensamente nos debates da Constituição, contribuiu muito para o sistema constitucional ser o que ele é hoje, mas do ponto de vista previdenciário ela tem sido ciclicamente reformada. As reformas têm durado, em média, 6 anos em matéria previdenciária. Podem ter certeza que essa velocidade vai diminuir. A próxima reforma depois que essa PEC paralela for aprovada, a próxima reforma vai ser apresentada muito em breve, por essas questões estruturais que eu expliquei aos senhores e que fazem com que o nosso modelo tenha que ser necessariamente repensado.
As gerações futuras terão que conviver com uma outra modelagem completamente distinta de previdência social. Agradeço a atenção com que me ouviu. Obrigada, professor. Só complementando aqui, tão importante isso que você falou sobre o BPC, porque existe, para vocês terem noção de como essa discussão das reformas no Congresso, ela é importante e tem que ser acompanhada por todos nós. O BPC, ele conseguiu sair, né? Quer dizer, não foi atingido, foi mantido e ele é importantíssimo, como disse o professor, porque ele atende uma população que de fato precisa, população idosa, que não conseguiu contribuir, que não conseguiu ter rendimentos. Nós temos obrigação de cuidar dessas pessoas, então, e o BPC foi mantido. Ele foi mantido porque houve um movimento dentro do Congresso de alguns deputados da oposição, que estão em partidos de oposição, e que aprovaram, votaram a favor da Previdência, e defendendo, negociando vários itens, entre eles o BPC. E esses deputados hoje estão sendo punidos pelos seus partidos. Então, assim, tem que prestar atenção na discussão que é levada no Congresso, porque é muito bonito, muito fácil os discursos populistas, mas, em geral, não são eficientes. Não houvesse um movimento como teve desse grupo de jovens deputados, provavelmente teria saído e teria sido aprovado. Bem, doutor João, estou aqui já tomando um pedaço do seu tempo. Agora eu queria te pedir para fazer uma amarração para a gente começar aqui, colocar algumas perguntas. Boa noite, Mara. Boa noite a essa plateia fantástica. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui pelo 3º ano. Eu e o professor Ives, né? Já estamos aí na 3ª edição desse painel EBRAD, essa iniciativa tão bonita da Anima Educação, que congrega, que faz a nossa vertical de direito, que amarra, em realidade, todas as nossas iniciativas das faculdades de direito de cada uma das instituições e, no topo disso, a EBRAD, com seus cursos de pós-graduação e preparatórios, né? Derramando toda essa excelência com juristas de escola, tal como hoje aqui se apresentam esses brilhantes professores Ives Gandra e professor Balera, né? Mara, e também, gente, só mais um recadinho, né? Agradecer muito a todos que aqui estiveram. Nós sabemos do caos que foi gerado aí por conta dessa chuva extraordinária, né? E, em especial, aí, aqueles que se deslocaram de tão longe. Nós temos gente aqui que veio de Pouso Alegre, para vocês terem uma ideia. Pessoal da UNA de Pouso Alegre, eu queria dar um abraço fraternal a todos aí e agradecer muito a vinda. Bom, Mara, eu acho que alguns pontos que foram colocados aqui, eles são de extrema relevância. Primeiro, tanto a reforma da Previdência quanto a reforma tributária não são pontos isolados, não são projetos e reformas isoladas. Elas fazem parte, na verdade, de um complexo muito maior, que é a reforma do Estado brasileiro, né? E aí, creio que a gente pode exemplificar não só a reforma da Previdência, como a reforma tributária, como o combate à criminalidade, o projeto do ministro Sérgio Moro, que também é de extrema importância, e daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê. A lei da liberdade econômica, que também foi aprovada tão recentemente, tão importante para que não aconteça uma barbaridade como essa que o professor Ives se referiu, né? A dificuldade que se existe para empreender no Brasil, para abrir uma empresa, para se... Eu sei que é isso. Não é? É uma coisa, você sabe bem, não é? Eu aprendi na prática. Então, Mari, você que é uma brilhante jornalista, uma pessoa que tem todo o acesso do mundo, imagine aquele que está lá na ponta, não é? Aquele que quer abrir uma padaria, que quer abrir uma churrascaria, né? Que tem o seu carrinho de cachorro-quente e que precisa, sim, estar trabalhando de forma legal e formal, né? E contribuindo.
mas dentro de uma forma suportável. Então, eu diria que a reforma a lei da liberdade econômica também é importantíssima. Como também a reforma trabalhista, que a gente está falando pouco e que deu um alento muito grande, não só para as empresas, como para os empregados, que dependem dessas empresas para poder trabalhar e receber seus salários, né? E nessa... Quer dizer, doutor João, o senhor está falando que é uma reforma muito mais ampla que a gente está vivendo de todo o Estado, de todos os pilares. Para mim é uma reforma do Estado brasileiro, é uma reforma que não iniciou integralmente né, nesse governo, né, que tem todos os seus méritos, mas já foi pensada de longa data. Professor Ives, eu em Coimbra, num congresso internacional, aliás, do qual a EBRAD participou, eu bati muito papo com o seu filho, né, o Ives Gandra Filho, que na ocasião era presidente do TST, e exemplificava para ele a importância dessa reforma trabalhista, né, da desburocratização. Porque muitas coisas, como o professor Ives bem asseverou, muitas coisas se gasta, é um desperdício enorme, pessoal, né, apenas com a burocracia da cobrança. Não só a empresa ou as empresas possuem inúmeros funcionários, departamentos de contabilidade, né, assessores. Uma empresa de porte médio às vezes chega a ter 15, 20 pessoas apenas para poder fazer a parte fiscal, não é? Como também é o desperdício do próprio Estado em arrecadar. Se estima, professor Ives que me corrija, que cerca de 15 a 20% daquilo que se arrecada é gasto com a máquina de cobrança, de fiscalização e de cobrança. Quer dizer, é um desperdício, esse dinheiro é jogado no ralo. E como o professor Ives bem colocou, a tributação, e aqui o professor Balera de idêntica forma, ou seja, por que, na verdade, se aumenta a carga tributária ou não se consegue reduzi-la? Por conta da ineficiência, como por exemplo essa, da máquina, da burocracia que se tem para efetuar a cobrança de tributos, e aí inseridos todos os seus modelos, né, inclusive as contribuições, como também você tem uma ineficiência que vem da corrupção, que vem da criminalidade. Cada desfalque que se faz, cada roubo, entre aspas, me perdoe os alunos de direito, não estamos aqui falando no sentido penal, né? Mas cada roubo que se descobre sai do bolso do contribuinte. Alguém vai cobrir aquela conta. Falando da reforma da Previdência, professor Balera, veja bem que coisa interessante, né? Imagine no setor público, eu tive essa discussão com a minha sogra na mesa de almoço de domingo. Imagine, e ela me deu o exemplo dela, falou, olha, eu sou a favor da reforma, mas olha bem, eu comecei a trabalhar, ela é servidora pública aposentada, aos 20 anos. Eu contribuí durante 30 anos. Aí eu brinquei com ela, mas minha sogra, quantos anos a senhora tem? Me perdoe a indiscrição? Olha, eu já estou fazendo 80. Brinquei, e qual era a contribuição? Não, é cerca de 11%. Bom, veja bem, 11% de um salário, imaginemos que seja 100, dá 11. Vezes 30 anos, então você tem 11% de 30 anos. Que, portanto, vamos arredondar aqui, né? Seriam 3 anos de contribuição. Ela trabalhou 3 anos dos 30 para poder receber aquela aposentadoria. Agora imagine, ela viveu mais 30, e se Deus quiser vai viver outros tantos 30. Imagine, e o Estado vai custear não 11% desses 30, vai custear 100% desses 30. Doutor João, você está colocando um ponto muito relevante e que complementa o que o professor Balera colocou, que é a falta de entendimento do sistema, né, de como é a contribuição. Porque, veja, a sua sogra, ela falou, eu contribuí, esse dinheiro é meu. Não é, né? Esse dinheiro que ela contribuiu foi para pagar quem estava aposentado na esperança de que quem viesse pagasse o dela. Só que, como o professor falou, as mulheres não querem mais ter filhos, estão estudando, estão trabalhando e não querem mais ter filhos. Então não está vindo muita gente para cá para pagar. E o pessoal que está do lado de cá está vivendo muito. Quer dizer, essa falta de entendimento que você se referiu é exemplificada
pela sua sogra, né? Então, veja bem, bastou eu dar esse exemplo assim de uma conta de padaria, grosso modo, né, para que ela compreendesse que realmente alguém estava pagando essa conta. E esse alguém, na realidade, é aquele mais humilde, porque a quantidade de gente que existe, né, com uma renda baixa é muito superior àquela quantidade de pessoas que existe com uma renda alta. Mas eu não estou questionando a aposentadoria da minha sogra, porque nós todos aqui, advogados, sabemos. Diga, professor Ives. Um dado interessante. O ano passado, nós recebemos um estudo no Conselho da Beneficência Portuguesa, trazido pelo Zé Pastore, e de um instituto de Londres. E em função dos procedimentos de tecnologia em medicina, esse instituto chegava à seguinte conclusão, que das crianças no mundo que nasceram em 2018, 50% chegariam a 105 anos. Agora, coloque isso em nível presidenciário. Então, bastou... 105, mas tem estudos... 50% tem estudos que mostram algumas regiões onde a longevidade assim está ultrapassando 110, 115 anos. Não tem limites, né? E, na verdade, nós não estamos contra quem já se aposentou. Obviamente que nós, professores de direito, trabalhamos com um conceito chamado direito adquirido, né? Ato jurídico perfeito. Não significa que se está questionando quem já se aposentou. O que significa que temos que olhar para frente e corrigir esses rumos, porque senão, como o professor Balera bem colocou, chegaremos a uma situação absolutamente caótica, onde já 80%, né, do PIB, da arrecadação nacional, vai para o custeio de pessoal, né, e aí, ativo e inativo. Olha essa plateia aqui, que linda. Uns meninos aqui na frente, umas meninas e uns meninos super jovens. Quer dizer... eles vão, se prepara, vocês vão viver a 130 e lá vai. E se não fumar, vai mais até, hein? Então, fizer exercício, não fumar, vai mais. Só que, quando a gente discute previdência, a gente não está discutindo só se vocês vão receber ou não, porque até lá várias outras vão, como falou o professor Balera, várias outras reformas vão vir até chegar a época de vocês. Mas, fundamentalmente, porque as reformas, reforma tributária, reforma do Estado, como diz o professor Ives, como diz o doutor João, elas vão permitir que vocês tenham um país com mais oportunidades agora. Então, assim, o que a gente está discutindo não é a sua aposentadoria, porque eu não sei, eu acho até que vocês não vão se aposentar, não. Vocês vão viver muito e vão trabalhar muito. Mas é fundamentalmente a oportunidade que isso gera. Aí a minha pergunta para vocês três, quer dizer, essas reformas, elas são fundamentais para gerar essa oportunidade de trabalho, de aumento, de prosperidade para o país? Então, Mara, eu acho o seguinte, falando baixinho aqui com o professor Balera, meus jovens, briguem pelo sistema de capitalização. Porque, na verdade, não creiam nesse argumento de que a reforma penaliza principalmente os jovens. Ao contrário, o sistema de capitalização é que vai tirar a carga que hoje toda está em cima dessa geração, né, que não é mais aquela pirâmide etária que nós tínhamos, que era assim. A pirâmide já está assim e vai virar ao contrário. Portanto, não vai haver jovem... Pois não, professor? Não, concluo o pensamento, depois eu vou... Sim, não vai haver jovem em quantidade suficiente para poder sustentar a quantidade de aposentados. Então, só o sistema de capitalização é que vai viabilizar isso, porque senão todos os de idade avançada que estão para se aposentar vão se escorar na capacidade contributiva do jovem. E o jovem, portanto, não vai se aposentar nunca. O segundo ponto para o jovem é a reforma trabalhista, que já foi feita uma grande parte, mas nós precisamos avançar. Por quê? Porque, vejam bem, com a carga tributária e os encargos que hoje existem, um empregador, no padrão atual, chega a gastar 120% a 140% do que se paga. Então, a cada real que se paga para o trabalhador, há outro real, 2 ou 4,
que se paga ao governo. Se paga a máquina. Tudo bem, parte vai para a aposentadoria. E aí, professor Ives, eu já faço aqui a minha crítica às duas propostas de reforma tributária que estão colocadas. Porque elas não retiram o peso, né, das contribuições previdenciárias. Imaginem, o grande empregador hoje é penalizado por dar emprego. Uma instituição, uma indústria, uma fábrica, enfim, em qualquer ramo, inclusive as escolas que muito empregam, elas são penalizadas por quê? Porque o custo do pessoal é proporcionalmente muito grande em relação ao custo total das despesas. Enquanto empresas de tecnologia, de alta tecnologia, que praticamente não empregam, né? Não pagam nada, especialmente quando estão lá fora. A Mara fez uma pergunta que é a seguinte: se com as reformas que nós temos, o Brasil está se preparando para dar, independente só da reforma previdenciária ou tributária, maiores oportunidades para que todos possam ter empregos? Tenho a impressão que é o grande desafio do mundo. O grande desafio é exatamente criar no Estado a perspectiva do Estado eficiente. Quando se discute ideologia de direita, de esquerda, evidentemente é uma discussão bonita para o século XIX, já menos adaptada ao século XX, e absolutamente a ser afastada no século XXI. Os governos não têm que ser de direita ou de esquerda, têm que ser eficientes ou ineficientes. E quanto mais nós tivermos um governo eficiente, tanto menos ele vai precisar de preencher essa fase de carimbos. Eu quero colocar para você uma resposta àquilo que você disse. É que, de rigor, no mundo em que nós estamos vivendo, nós temos que pôr no jovem aquilo que, por exemplo, está acontecendo em nível de Coreia do Sul. O pastor esteve numa fábrica, a fábrica Hyundai, e lá ele viu um carro ser fabricado em 57 segundos sem nenhum operário. Foi para o departamento de tecnologia, havia 10 mil engenheiros. O que ocorre? De rigor, nós estamos entrando num mundo em que o Estado vai ter que dar a liberdade, mas ter a sua função necessária de estimular as possibilidades da sociedade. A sociedade tem que ser eficiente. E é nesse particular que entra um ponto que me parece fundamental para se compreender. O próprio jovem tem que estar se preparando para um mundo de competitividade. Eu participei de 3 bancas examinadoras para juiz federal, 2 para juiz federal e 1 para juiz estadual. Examinei mais de 7 mil candidatos e aprovamos menos de 100 juízes nos 3 concursos juntos. 19 num para federal, 21 no outro para federal e 57. O que me impressionava nos concursos públicos é que eles não estavam pensando na sua vocação, estavam pensando em ter segurança jurídica. Quando entravam para o oral, que tinha entrevista, era segurança muito mais do que ter a vocação para juiz, membro do Ministério Público, desafio, delegado, etc. Prestavam concursos a tudo. Onde entravam, ficariam. Então, isso me parece que o mundo futuro, que é um mundo de eficiência, esse mundo vai exigir que o jovem esteja preparado e seja estimulado na universidade para efetivamente ir abrindo. E quando o Estado for abrindo oportunidades, não ocupando espaços que não lhe são próprios, é evidente que as oportunidades no mundo inteiro passam a ser maiores. Então, o grande desafio no século XXI não é um desafio ideológico, é um desafio de eficiência. E este é o mundo que os jovens vão ter que enfrentar. Terão que compreender que vão ter que lutar por competitividade. Que os estados que forem mastodônticos, pesados, de privilégios, quando o Wagner falou em R$ 1.500 do regime geral, um levantamento do Estado dava R$ 8.000 para o pessoal do Executivo, R$ 14.000 por mês
para o pessoal do Ministério Público, 18 mil reais para o aposentado do Poder Judiciário e 28 mil reais para o aposentado do Congresso Nacional. Então, o povo recebendo 1.500 e todos que pertenciam ao serviço público recebendo 8, 14, 18 e 28. Esse diferencial, até por uma questão de justiça social, que terá que ser reduzido e que o Wagner apresentou muito bem. Mas é um mundo em que mais a eficiência do que a segurança de ter um status que será de segurança é que vai caracterizar o grande desafio da juventude no futuro. Sabe, Mara, o João colocou eu acho que vocês jovens deviam sair daqui como se isso fosse uma legenda, uma bandeira, sabe, uma flâmula. Na verdade, não quero sustentar vocês na aposentadoria, né? A flâmula do jovem é a seguinte, é a capitalização. Pense num modelo que corresponde ao mundo do trabalho de hoje em dia. O Ives citou o professor Pastore, que é o maior especialista no mundo do trabalho brasileiro. Pois bem, o professor Pastore, em 95, publicou um livro pela nossa querida LTR, chamado O Fim do Emprego. Em 1995, Mara, o fim do emprego. Porque essa modelagem que sustentou a Previdência não vai existir mais. Então, o jovem que quer ter Previdência, ele vai ter que pensar na sua própria poupança. E a poupança da capitalização é inteligente, né, João? Isso. Ela é um mecanismo inteligente e até sedutor para o mercado. Eu vi aqui, em algum lugar aqui, uma livraria, e lá tem um profeta. Estava a fotografia de um profeta, chamado Peter Drucker. O Peter Drucker pensou nessa realidade há 50 anos, de como deveria ser o futuro da Previdência. Então, vejam, é nisso que vocês têm que pensar no futuro. Quando começarem com a gritaria, vai acontecer essa gritaria logo, logo. Estamos defendendo a Previdência? Não acreditem. Essas pessoas que estão dizendo que defendem a Previdência, defendem os privilégios. Claro. Não defendem a Previdência do povão, digamos assim, que é o grosso dos beneficiários do regime geral. E nesse aspecto, só reforçando o que o professor Ives falou, ele falou assim, olha, essas discussões são tão complexas que exigem conhecimento. Se você não se arma com o conhecimento para a discussão, você vai cair em falácias, em soluções que não vão resolver a sua vida. Eu vou dar um exemplo. Lá no canal, esse grupo de 10 jornalistas que saiu, eram jornalistas que estavam empregados na maior emissora de TV do país, com carteira assinada, toda a legislação trabalhista ali, e falou, tchau, não quero isso, eu quero inovação, eu quero fazer uma coisa nova, eu quero sair desse mercado que está fechando. As redações no Brasil, as redações de jornal, de TV, de rádio, elas estão reduzindo muito, estão demitindo muito, e a gente não investe e tal. E a gente via aquilo e falou assim, poxa, tem uma oportunidade enorme. Saí, essas pessoas deixaram isso para empreender, para fazer uma coisa nova, para entrar nesse mundo novo, nesse mundo digital. Agora, o mais surpreendente é que hoje, uma startup, nós temos hoje 40 pessoas, temos gente no mundo inteiro, crescendo e tal, mas somos uma startup. E hoje a gente recebe currículos e pedidos de jovens que estão saindo da faculdade, que estão fazendo faculdade de jornalismo e querem trabalhar com a gente. Qual é a segurança que a gente dá? Nenhuma. A gente não é uma grande empresa, a gente é uma pequena empresa que está lá tentando e tal, mas eles são atraídos pelo desafio de fazer coisas. Por quê? Porque vão entrar, porque tem um modelo de sociedade, de participação na sociedade, na empresa. Então, assim, tem que pensar um pouco nisso, porque é um mundo em mudança e a gente está acabando o nosso tempo. Dentro dessa sua linha, é que nós estamos efetivamente num mundo em que, se o Brasil não perceber que o mundo mudou, nós vamos ficar para trás. Porque hoje a universalização do conhecimento, tudo o que vai acontecendo no mundo inteiro. Eu estudei na França em 53. Para ligar para minha mãe da França, eu tinha 18 anos,
Tinha que marcar a data de ligação do telefone do dia seguinte e a hora exata para ver se pegava o telefone. Não havia comunicação. Hoje a comunicação é universal e imediata, os negócios se fazem de tal maneira que o mundo inteiro está se adaptando aos desafios. Se nós no Brasil não nos adaptarmos, isso que você apresenta agora em nível de eficiência, nós correremos o risco de ficarmos para trás. Por isso eu tenho a impressão que os jovens têm que perceber, isso eu digo para todos eles, para meus filhos, para meus netos, entende? O mundo é um mundo de competitividade e de eficiência. Vocês têm que ser eficientes e compreender que essa criatividade é que vai fazer um mundo melhor ou um mundo pior, se não compreenderem. Nosso tempo está acabando aqui. Eu tenho uma pergunta. Nós temos uma pergunta do patrocinador. Vai para o senhor, professor Ives, porque é sobre reforma tributária. Cadê a pergunta? Reforma fiscal. O que seria mais adequado? O patrocinador, Revista dos Tribunais, que está patrocinando aqui esse nosso painel. O que seria mais adequado, sob o ponto de vista da simplificação do modelo tributário atual e da repartição das receitas? Um IVA englobando todos os tributos, federais, estaduais e municipais, ou separar em um IVA federal e um IVA estadual e municipal? Em primeiro lugar, os patrocinadores são também meus editores, que é muito importante. Gosto muito, aliás, desde Priscas Eras, meus livros têm sido editados por eles. Mas o dado que é importante é o seguinte: na verdade, a simplificação já foi proposta desde 88 de união de um IVA. Eu mesmo fiz um projeto, uma PEC para o Delfim Neto, quando era deputado, no começo da década de 90, fazendo a junção de IPI, ICMS e ISS, fazendo um IVA que seria partilhado pela federação, mostrando que o IVA não seria da União, mas seria da federação. A federação estaria emprestando à União o seu aparelho legislativo para que nós não tivéssemos afetada a autonomia federativa e financeira de cada entidade federativa. Seria o ideal. O grande problema, no momento, é que a própria discussão do IVA na Europa está sendo posta em xeque. O que vai dizer, é possível que quando nós viermos adotar um IVA exclusivamente para a União, Estado e Municípios, IPI, ICMS e ISS, na Europa já esteja entrando num outro esquema nas relações entre bens e consumo. Então, me parece, por isso é que eu insisto, de que comecemos simplificando a legislação que aí está, para nós nos adaptarmos àquilo que se discute no mundo inteiro, que é fundamentalmente uma tributação sobre o consumo, abrangendo inclusive tributação sobre renda, etc. Quer dizer, para nós conseguirmos chegar no time que tal? Ganharíamos tempo com a simplificação e discutiríamos em profundidade num sistema que dialogasse com sistemas tributários internacionais dos países desenvolvidos. Obrigada. Bem, a gente vai ter que terminar aqui com essa pergunta. Eu tirei um pouquinho do seu tempo, né, doutor João? Não se preocupe, querida. Mas é que você colocou coisas assim tão relevantes que eu queria... Ficaram algumas perguntas. Tem várias perguntas aqui. É realmente uma pena ter que encerrar, mas a gente tem que encerrar, né, já? E eu quero agradecer muito a EBRAD e reforçar o quanto é importante esse tipo de debate e levar esse conhecimento a vocês e continuar. Vocês tiveram o privilégio de ouvir 3 pessoas muito reconhecidas nas suas áreas, reconhecidas internacionalmente, onde trouxeram conhecimento para vocês, e esse conhecimento faz toda a diferença nesse mundo novo de inovação, esse mundo digital, esse mundo que está provocando revoluções assim na forma como a gente vive, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente estuda e na forma como a gente se aposenta, que eu acho que a gente vai demorar a se aposentar, não vai não? Todo mundo aqui. Se Deus quiser, né?
Muito obrigada, professor. Eu quero agradecer a todos vocês e mais uma vez o convite da EBRAD por ter participado desse painel. Obrigada.